Boa tarde para vocês. Hoje aqui no TV Mulher daremos continuidade à série de programas onde falamos sobre a flora intestinal. No primeiro programa dessa série, nós falamos sobre o que é a flora intestinal e quais os fatores que podem alterá-la. No segundo programa, falamos sobre a importância da flora intestinal e nesse terceiro e último programa da série, nós falaremos sobre como equilibramos essa flora e no caso dela estar desequilibrada. Depois de tudo que foi falado nos programas anteriores, vocês devem estar se pensando: será que existe tratamento para o desequilíbrio da flora intestinal? E a resposta é que sim, através de pré-bióticos e probióticos. Os pré-bióticos são substâncias de vários tipos, derivadas de fibras alimentares e que não são digeríveis no nosso corpo. Apesar de não ser considerado um nutriente, a fibra alimentar é muito importante para a nossa alimentação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, recomenda-se o consumo diário de pelo menos 25 gramas de fibra por dia. No entanto, com o aumento do consumo de alimentos industrializados e refinados, essa ingestão diária é prejudicada, porque durante o processamento, esses produtos perdem alguns nutrientes, inclusive as fibras. Antigamente, acreditava-se que as fibras eram importantes apenas para regular o funcionamento intestinal, mas hoje já se sabe que o seu consumo adequado pode reduzir o risco de desenvolvimento de algumas doenças, como doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral, pressão alta, diabetes e algumas desordens intestinais. Sua importância está no fato de que essas fibras revigoram a flora intestinal, uma vez que são utilizadas como combustível, alimento das bactérias amigas, ajudando no seu desenvolvimento. Também ajudam o funcionamento adequado do intestino, prevenindo diarreias e o intestino preso, além de facilitar a eliminação do excesso de açúcar, colesterol e substâncias tóxicas. As fibras podem ser solúveis e insolúveis, e nas figuras que mostrarei a vocês, vocês poderão ver quais são as suas principais funções. Então, as fibras insolúveis, elas aumentam o peso e a maciez das fezes, aumentam a frequência da evacuação e diminuem o tempo de trânsito no intestino grosso, ou seja, previnem com que seu intestino fique preso. Reduzem a constipação, que é o que eu acabei de falar. Retém água, são pouco fermentáveis, então elas evitam a formação de gases. Não são viscosas e intensificam a proteção contra a infecção bacteriana. Já no caso das fibras solúveis, elas retardam o esvaziamento do estômago, podendo dar a sensação de saciedade. Então, assim, ajuda até mesmo no emagrecimento. Modulam a mobilidade gastrointestinal, o trânsito do intestino. Promovem o desenvolvimento da flora intestinal, proporcionam energia para a mucosa intestinal, porque aquelas bactérias amigas da nossa mucosa intestinal, elas precisam de alimento de energia, que são as fibras. Diminuem o pH do intestino grosso, como eu falei em programa anterior, torna o intestino grosso mais ácido, dificultando o surgimento de bactérias que podem levar a doenças. Melhoram a proteção contra a infecção e aumentam a tolerância à glicose, ou seja, fazem uma prevenção em relação ao diabetes ou até o próprio controle do diabetes. Os pré-bióticos podem ser encontrados em alguns suplementos alimentares, mas muitos alimentos naturais são ricos em prebióticos, como é o caso das frutas e verduras, como a chicória. Também temos nos cereais, como a aveia, o farelo de trigo, a cevada, leguminosas, como é o caso do feijão, do grão de bico, da lentilha, da ervilha e da beterraba. Apesar de todos esses benefícios dos pré-bióticos, muitas vezes o seu uso isolado é insuficiente. Daí utilizarmos também os probióticos, que consiste na ingestão das bactérias amigas através de alimentos, como é o caso dos iogurtes, por exemplo, ou através de cápsulas por via oral, contendo várias espécies de bactérias amigas.
Os probióticos são usados para restabelecer o balanço da população bacteriana intestinal, substituindo as bactérias nocivas por bactérias amigas, com o objetivo de repovoar o intestino e, com isso, trazendo todos os benefícios que a flora amiga proporciona, conforme falei nos programas anteriores. Esses probióticos também produzem vitaminas do complexo B e a vitamina K. Então, aqui, conforme vocês podem ver, a flora intestinal, que são os probióticos, eles ajudam a aumentar a flora intestinal, ajudam a produção de vitaminas, no caso, complexo B e K, redução dos lipídios, do colesterol no sangue, como eu já falei em programa anterior, tolerância à lactose, redução de doenças como obesidade, câncer e diabetes, absorção de nutrientes como cálcio, magnésio e ferro, ou seja, ajuda no tratamento da anemia e de osteoporose, e ajudam também a fortalecer o nosso sistema imune, além de inibir o crescimento das bactérias más. O conjunto de pré-bióticos associado a probióticos é chamado de simbiótico e traz os benefícios acumulados dos dois recursos, com efeitos sistêmicos positivos sobre a saúde humana. Dá para vocês verem aqui os probióticos que otimizam a ação dos probióticos, diminuem sintomas nos portadores de doenças inflamatórias intestinais, estimulam a absorção de minerais, prevenindo inclusive a osteoporose, estimulam a síntese de colágeno, controlam a concentração de açúcar e gordura no sangue, previnem o câncer e previnem a obesidade. Já os probióticos melhoram a digestão, otimizam o valor nutricional do alimento, reduzem o desconforto da lactose, reduzem as bactérias más, ruins do nosso intestino, têm uma ação anti-câncer e ajudam a reduzir o colesterol e melhoram a nossa imunidade. Conforme vocês podem ver nessa figura, aqui nós temos os alimentos. Dos alimentos saem as fibras, que são os pré-bióticos, que servem de alimento combustível para as nossas bactérias amigas, que são os probióticos. Com isso, o conjunto de pré-bióticos mais probióticos são os simbióticos, certo? No caso da disbiose, onde ocorrem danos na mucosa intestinal devido a um aumento na permeabilidade das células dessa mucosa, conforme eu falei em programa anterior, usamos no tratamento substâncias que ajudam a melhorar a regeneração mais rápida dessas células da mucosa intestinal, além dos pré-bióticos e probióticos. Hoje em dia, devido à importância e gravidade que os desequilíbrios da microbiota proporcionam, entendemos que a necessidade de uma profunda e completa ação reequilibrante e reguladora é indispensável para recuperar o equilíbrio da microbiota intestinal, no sentido de preservarmos a nossa saúde. Como vocês podem ver, a microbiota intestinal ligado ao nosso sistema imunológico, a problemas a nível de neurotransmissores cerebrais, a doenças autoimunes, como, por exemplo, um tipo de hipotireoidismo chamada tireoidite de Hashimoto, a inflamações na mucosa, há problemas no fígado, com isso nós podemos ter alteração a nível de colesterol, deficiência de vitamina K, alterações autoimunes nas articulações e até mesmo a osteoporose. E a nível pancreático, o surgimento do diabetes e até mesmo da obesidade. Bem, o que eu tinha para falar para vocês sobre flora intestinal foi simplificado nesses 3 programas. Eu espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem alguma sugestão ou tiverem alguma dúvida, por favor, mandem para o endereço da telinha para que eu possa esclarecê-las. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Eu estou esperando vocês no próximo TV Mulher para falarmos sobre uma bactéria chamada clamídia. Até!